Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Por gentileza, abram comigo suas Bíblias no Evangelho que escreveu Marcos. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 10. Bendito és o Senhor de Israel. Os que puderem ficar de pé. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 10, versículo de número 46 a seguir. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Queremos agradecer a Deus esta noite, por mais esta oportunidade que nos concede o Deus de Israel, de estarmos aqui para fazermos exposição da sua inerrante e sacrossanta palavra. Quero louvar o Senhor pela vida do pastor Averaldo, pastor que é o anfitrião, é o anjo desta casa. Quero louvar o Senhor pela vida do diácono Gênesis, que é este companheiro. Que Deus abençoe a todos de forma concisa. Marcos capítulo 10, versículo 46, quem encontrou diga amém. Diz assim o texto: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu veja outra vez. Podeis se assentar, por gentileza. Aleluias. Irmãos, acabamos de fazer, obrigado, leitura no Evangelho de Marcos. O evangelista Marcos, ele é diferente do evangelista Mateus. O evangelista Marcos, ele não foi testemunha ocular de Jesus. Ele não presenciou os acontecimentos de Jesus. Marcos foi o primeiro homem a escrever um evangelho no Novo Testamento. O evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito no Novo Testamento. Marcos era discípulo de Pedro. Marcos, que se chamava João Marcos, era um moço, um jovem, que começou o seu ministério cedo, e que teve uma bela história, pois agora nós vemos ele escrevendo aos romanos, e apresentando Jesus como um servo, como um rei servo. E como ele apresentava Jesus aos romanos,
Os romanos sabiam que os servos não possuíam genealogia. Por isso o Evangelho de Marcos, ele não retrata a genealogia de Jesus, porque para os romanos, um servo não possuía genealogia. Mas ele começa a descrever Jesus, e logo após ele já começa a falar de João Batista, porque era costume entre os romanos, que quando alguém importante, um general, fosse entrar na cidade, tinha alguém que chamavam-lhe de arauto, e este alguém saía anunciando que alguém importante ia adentrar na cidade. Essa pessoa saía pregoando na cidade que alguém muito importante estava adentrando na cidade. E João Batista agora se torna este arauto, e ele começa a anunciar. Ele está dizendo que alguém muito importante ia entrar. Ele diz às pessoas que lhe ouviam: eu vos batizo com água para a remissão de pecados, mas aquele que vem após mim, que não sou digno de desatar a sandália dos pés, esse sim tem todo o poder, este sim tem toda a glória. João Batista estava anunciando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava anunciando Jesus Cristo de Nazaré. E Marcos, não conhecendo Jesus, assim como Lucas, que não era testemunha ocular, certamente ele pesquisou. Ele foi atrás das pessoas que conheciam Jesus, que tinham andado com Jesus. Até então, porque ele tinha estudado com Pedro, e Pedro era testemunha ocular de tudo aquilo que Jesus realizou. Então, obtendo essas informações, ele começa a escrever o Evangelho de Marcos, e ele descreve este milagre. Ele começa a dizer que Jesus está na última semana de sua vida humana. Jesus está indo para Jerusalém. Jesus se direciona para Jerusalém, porque ele ia se encontrar com o Calvário em Jerusalém, por causa da minha vida e de suas vidas. Jesus então chega em uma cidade por nome de Jericó. A cidade de Jericó não é uma cidade dos dias de Jesus, mas é uma cidade antiga, uma cidade histórica, que tinha um passado. Jericó aqui é a mesma Jericó dos dias de Josué, quando fez um cerco para invadir a cidade de Jericó. Esta Jericó é a mesma cidade que foi conquistada por Josué, e que depois, no capítulo 6 e o versículo 26 de Josué, ele lança uma maldição sobre a cidade de Jericó, dizendo: maldito é quem reedificar esta cidade. Se ele começar e colocar as fundações da cidade, o seu filho primogênito morre. Se ele continuar e colocar os portões na cidade, o seu filho caçula também vai morrer. 500 anos depois, um homem por nome de Iel vai reedificar a cidade de Jericó, e ele começa a reedificar a cidade. O filho primogênito morre, ele continua reedificando, coloca os portões na cidade. O filho caçula também morre. Aí ele para de reedificar a cidade, porque um homem de Deus tinha falado
Fazia 500 anos, mas um homem cheio de Deus tinha determinado. Eu não sei quantos anos faz que Deus falou contigo e você diz: pastor, ainda não aconteceu. Mas se foi o Senhor dos exércitos que falou, tenha certeza que vai acontecer conforme Deus tem falado. Vai acontecer do mesmo jeito que Ele falou. Por que eu estou falando isso? Porque a cidade de Jericó é uma cidade amaldiçoada. A maldição estava sobre o primogênito e sobre o caçula. E agora Jesus está entrando nesta cidade. O texto diz: e indo Jesus, uma grande multidão o seguia. E o barulho era imenso, porque Jesus estava presente. O cego estava na beira do caminho. Ele não enxergava, porque ele era cego. Mas ele ouvia. Ele não tinha a visão, mas ele tinha a audição. Ele estava usando do mecanismo perfeito que ele possuía. Ele estava usando a sua audição. Ele não possuía visão, mas ele tinha audição. E ele começa a usar a sua audição e começa a clamar, porque ele sabia que Jesus dava jeito para a sua situação. Eu quero dizer nesta noite que às vezes você não canta, às vezes você não prega, mas você tem um talento, você tem algo que Deus quer que você use, algo que Deus te deu, que Deus quer que você use dentro da casa. Você não prega, você não canta, mas você ora. Quando você coloca o joelho no chão, os céus se abrem e Deus responde nos céus. Seca lava só. Elevar seca antoplos sevaramanogos. Elemanto teplos seca lamanogos saios. Fazer a obra não é só pregar, não é só cantar, não é só dirigir o culto, não é só apacentar a igreja. Seca lava só. Sabe por que o fogo permanecia aceso no altar todos os dias? O sacerdote colocava lenha, mas ele não cortava madeira. Tinha as pessoas que cortavam a lenha para que o fogo permanecesse aceso. Alguém que não é relacionado, alguém que não está na linha de frente, mas que estava cortando madeira para que o fogo permanecesse aceso, porque o Senhor disse: o fogo permanecerá aceso continuamente sobre o altar e jamais se apagará. Ele não enxergava, mas ele ouvia. Interessante que as pessoas começam a dizer para ele se calar, que Jesus não ia ouvi-lo. Eu quero te dizer uma coisa: o não você já tem. Vá em busca do sim. Porque o não você já tem, mas você vai em busca do sim. Você não vai desistir. Eu vou em busca do sim, porque o não eu já tenho. Ele clama. A palavra clamor ou clamar quer dizer gritar em alta voz. Ele não chora aqui, não.
Ele grita para todo mundo ouvir. Ele não está preocupado com o que vão pensar dele, não. Ele estava preocupado em obter o seu milagre. E ele ia buscar de qualquer forma, porque ele necessitava de um milagre. Se você veio aqui nessa noite em busca de um milagre, tenha certeza que se você clamar, ele vai te responder. Ele disse: Jesus, tem misericórdia. O clamor é o grito da alma. É alguém que está desesperado. Alguém que não sabia mais a quem recorrer. Ele não tinha a quem ele recorrer. Existem algumas pessoas que estão no nosso meio, pastor, perto, do lado. Sabe qual é a palavra que nos dá? Você não vai conseguir. Larga de mão. Desista. Não vai dar certo. Não vai prestar. Não dê ouvidos. Jesus está em Jericó. Jesus entrou nesta cidade por 2 vezes. Por 2 vezes. A cidade é amaldiçoada. A cidade tinha uma maldição. A maldição era sobre o primogênito e sobre o caçula. E Jesus, como profeta, ele não podia entrar em uma cidade amaldiçoada, porque profeta não entrava em cidade amaldiçoada. Esta era a lei. Só que existia uma exceção, que se o profeta fosse maior do que aquele que amaldiçoou a cidade, ele tinha direito de entrar na cidade. Só se ele fosse maior do que aquele que amaldiçoou, se ele fosse maior do que o que amaldiçoou a cidade, ele podia entrar na cidade. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus é maior do que aquele que amaldiçoa a tua vida. Jesus é maior do que aquele que amaldiçoa a tua casa. Jesus é maior do que aquele que fez trabalho na encruzilhada à meia-noite para destruir a tua família, para destruir o teu casamento, para destruir a tua casa, para destruir os teus negócios. Jesus é maior. Jesus é maior. Jesus é maior. Jesus é maior. Jesus entra 2 vezes, porque ele veio quebrar 2 maldições. A primeira vez ele vai até Zaqueu, porque Zaqueu, pastor Veraldo, representava o primogênito. Ele veio na casa de Zaqueu e disse: ei, desce, porque hoje eu vou lá na tua casa quebrar a maldição que está sobre a tua vida. Hoje eu vim quebrar a maldição. Segunda vez, ele vai vir para o cego. O cego representava o filho caçula. E Jesus sabia que o cego estava lá. Às vezes o cego não sabia que Jesus ia estar lá, mas Jesus sabia que ele estava lá, porque todas as coisas que Jesus fez, quando você lê a Bíblia, você vê que tem uma organização, que Jesus já tinha tudo agendado, que ele sabia o que ia fazer. Jesus tinha agendado aquele encontro com aquele cego sem ele saber, e ele só foi saber a partir do momento que o encontro começou. Às vezes você não sabia, mas Jesus tinha marcado esse dia aqui para mudar a tua história. Se você acreditar, Jesus vai usar esse dia para marcar a tua história.
E Jesus disse: deixa que ele venha. Bartimeu, filho de Timeu. A palavra bar, em aramaico, quer dizer filhinho. Timeu era o nome do pai. Ele nem tinha um nome. As pessoas nem o conheciam pelo seu nome. Eles nem sabiam, pastor Veraldo, como era o nome dele. Só chamavam assim: é o filho de Timeu, aquele que é cego. Eles não conheciam o nome dele. Eles às vezes até não conheciam ele. Mas Jesus conhecia ele. Conhecia o nome dele, conhecia o seu endereço e sabia onde lhe encontrar. Por isso Jesus foi até ele. Ei, Jesus sabe onde é que tu mora. Jesus conhece o teu bairro, conhece a tua rua, a tua casa. Jesus sabe aonde te encontrar. Jesus te conhece. Ramaseca andarabasan. Por mais simples que você seja, Jesus te conhece muito bem. Jesus sabe onde é que tu mora e Ele vai na tua casa. Ele não faz exceção não. Ele vai na sua casa. Ele te conhece. Vocês lembram das pessoas que tentaram fazer com que ele desistisse? Agora, Jesus diz que ele vem até mim. Preste atenção nisso aqui, irmão. Como que isso é maravilhoso. As mesmas pessoas que disseram cala-te, agora vão ter que dizer levanta-te. Ramaseca lavacé, ramandorovaçandarabacalavaçã, verraseca lavaçobenerevaçai. São as mesmas pessoas que irão dizer levanta-te, porque o mestre está te chamando. Levanta-te, porque eu vou ver o teu milagre. Os que não acreditam, os que não acreditavam, olha o que Jesus vai fazer. Jesus vai te exaltar. Amanto louvacela macandaravassai, remanogoceva andaramanogoseca lavassovianai, remanogossanto deplaçava andarai. É como se o salmo ali se concretizasse agora. Senhor, unge a minha cabeça com óleo na presença dos meus inimigos, e que eles possam contemplar a tua graça sobre a minha vida. Ramaseca andarás. Aí eles dizem levanta e tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Olha como que o texto é maravilhoso, é gostoso, como que é bom apreciar esse texto. E o texto diz assim: e ele lançando de si sua capa. A capa do cego era o bem mais valioso que ele possuía. A capa era um símbolo de vergonha, ao mesmo tempo que era valioso, era um símbolo de vergonha, porque quando as pessoas olhavam para ele, sabia que ele era cego, porque a capa lhe dava a identificação, e que ele tinha autorização romana para tirar esmolas do reino. E quando ele tirava esmolas, ele tinha que dizer louvado seja César.
porque permite-me tirar esmola no seu reino. A capa era um símbolo de humilhação, de vergonha para aquele homem. Ele carregava sobre suas costas a capa, ao mesmo tempo que a capa lhe dava comida, lhe dava o pão de cada dia, lhe dava roupa para vestir. Ela também trazia humilhação, trazia vergonha sobre ela. E aquele homem estava ali. Aquele bem que era a capa era muito valioso para ele. Mas quando Jesus chama ele, o texto diz que antes dele ser curado, ele não tinha sido curado nada ainda. Ele ainda estava cego, mas ele arranca a capa das suas costas e joga fora. Por que que ele jogou a capa fora? Deixa eu te dizer algo. Sabe por que que ele jogou a capa? Porque ele estava dizendo: até aqui eu vivi de esmolas, até aqui eu vivi debaixo de uma humilhação, até aqui eu vivi debaixo de um jugo, mas a partir de hoje eu não viverei mais, porque quem me chamou é maior do que a capa. Jesus é maior do que a capa. A capa é dependência do homem, a capa é dependência de Deus, a capa é dependência de César. Agora ele está dizendo: Jesus é maior do que a capa. Jesus é maior na minha vida, e se ele me chamou, ele é maior do que a capa. Jesus é maior do que a capa que tu usa. Essa capa te trouxe humilhação, essa capa te trouxe vergonha. Jesus é maior que ela. Levante a mão assim, por gentileza, porque eu vou profetizar na tua vida hoje. Senhor Deus, eu profetizo na vida dele. Que essa capa, que essa vida de esmolas, que elas caiam por terra nesta noite. Hoje é noite do Senhor lançar a capa por terra. Hoje é noite de Deus exaltar, é noite de Deus operar. E levantou ele e foi ter com Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: o que tu queres que eu te faças? Jesus sabia, pastor Geraldo, que ele precisava. Jesus sabia o que ele queria. Só que Jesus queria ouvir dele. Às vezes nós falamos para o colega, para o amigo, mas às vezes esquecemos de falar para Jesus. Jesus sabia o que ele precisava, o que ele queria. Só que Jesus disse: eu quero ouvir da tua boca. Eu quero que tu me digas o que tu queres que eu te faças. O que tu queres que eu te faça? O que tu queres que Jesus te faça hoje? O que tu queres que Jesus faça? Ramassandarás. Olha só o que é que ele diz: Senhor, o texto original diz assim, e ele disse para Jesus: Mestre, eu quero de volta a minha visão, porque ele não nasceu cego. Arrancaram a visão dele. Ele disse para Jesus: Senhor,
Eu quero de volta aquilo que era meu. Fique de pé, pode ficar de pé. Ele disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor me devolva aquilo que foi tirado de mim. Eu quero que o Senhor devolva aquilo que foi arrancado de mim. Eu não sei o que foi tirado da sua vida, porque eu não te conheço. Eu não sei o que arrancaram de você. Mas eu sei que Deus é Deus nessa noite para restituir. Deus é Deus para trazer de volta aquilo que foi tirado, aquilo que foi arrancado. Ramanagasteca lava sobe neremanás. Xeremacanto te plas, elamanto te lava subneias. Eu te convido nessa noite, Ramai, candeblaçais, a começar a contemplar aquilo que foi arrancado, o que você quer que Ele traga de volta, aquilo que foi tirado de ti. Hoje é noite de milagres, é noite de Jesus devolver, é noite de Jesus restituir, é noite de Jesus restaurar, é noite dele trazer de volta aquilo que foi roubado, aquilo que foi arrancado, aquilo que foi tirado. Jesus pode trazer de volta nessa noite, Jesus pode restituir nessa noite. Levanta a mão quem acredita nisso. Jesus, eu estou orando nessa noite pela tua igreja. Que o Senhor comece a restituir agora, que o Senhor comece a reparar as percas, aquilo que foi tirado, aquilo que foi roubado, que foi arrancado dele, que foi arrancado dela. Senhor, é noite de restituir, é noite de restauração. Aqui no final da nave, Senhor, traga restituição, restitua os sonhos, aquilo que foi tirado, que foi arrancado, traga de volta. Espírito Santo de Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor de Israel, eu ministro nessa noite que o Senhor possa estar trazendo aquilo que foi tirado, aquilo que foi roubado, que o milagre aconteça. Enfermidade maligna, enfermidade satânica, desapareça nesta noite. Nós te repreendemos. Sai todo mal, sai toda enfermidade, em nome de Jesus. Vai bater de retirada. Nós nessa noite ministramos sobre a sua vida que a enfermidade que assola seja lançada por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua vida. E o Senhor foi e disse: está aqui, eu te devolvo aquilo que foi arrancado, aquilo que foi tirado. Jesus devolveu para ele. Visualize com os olhos espirituais aquilo que mais vale para você, que você quer que Jesus traga de volta, que perdeu, que saiu da sua vida, mas que você quer de volta. Se você quer de volta é porque tem um valor para você. Teremanto teu blossara mando rovossa que levastai o resai codebla urimikel tepla yo que flas é calamarrasse
Remandaravastu minegesevia nagastu minecanto deblai. Rai cantora vassaca lavarraseg. Recahasti becalamanto deblaios. Remanto sai contemplaçandarai contevaios. Rehashi calamanto tequeseg. Que desce canto teplaci candarai. Há uma unção de Deus brilhando neste lugar. Que desce canto teplaci queteios. Recandablaço subiquete flaios, desce calamarra, subiqui cantou de blaios, vai movendo de calamando gessédios, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, toca nessa noite, toca nessa noite. Ainda me resta a fé. Ramanagas, O que eu não posso Ramassai, contemplação. Eu ministro bênçãos. É o domingo do milagre hoje. É o domingo do milagre. E você vai ser alcançado pelo Mestre hoje. Recalamaste calavaço. Rehaseca andablaçandarais. Em nome de Jesus. Eu ministro na tua casa. Eu ministro na tua família. Eu ministro na tua empresa. Nos seus negócios, no seu trabalho. Aonde você trabalha, você é uma bênção. Você é uma bênção para a empresa que você trabalha. Ei, o Senhor é contigo, o Senhor está nas tuas mãos. Você tem sido canal de bênção aonde você tem pisado. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua casa, sobre você. Toma posse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ministro. Em nome de Jesus. Amém. Quem trouxe as fotos? Quem precisa de um milagre? Deseja vir aqui à frente.